Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje pode ajudar você a se livrar de um problema. Superendividados, pessoas que gastam bem mais do que ganham. A estimativa é de 30 milhões de brasileiros superendividados. Os nossos convidados são Tiago Basílio, subcoordenador da Nudecom, da Defensoria Pública, Renata Rubac, assessora-chefe do Procon Carioca, e Ricardo Teixeira, coordenador da MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tiago, acho importante a gente começar conceituando, né? Superendividados. É bem diferente de endividados, né? Eu queria que você desse essa dimensão de quem está em que parte. Bem, apesar de não haver atualmente na lei um conceito de superendividado, e mais à frente a gente vai poder traçar a existência de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que poderá dar visibilidade a esse tema e trazer um conceito legal de superendividados, a doutrina ela se debruçou sobre esse tema e a professora de referência, que é a professora Cláudia Lima Marques, do Rio Grande do Sul, ela conceitua o superendividamento como a impossibilidade global do consumidor, pessoa física de boa fé, de adimplir com suas dívidas atuais e futuras com a sua capacidade financeira do momento. Então, basicamente, é aquele indivíduo que contraiu empréstimos, financiamentos e que não tem condições de adimplir com eles com o seu salário. Então, a gente enxerga várias pessoas que recebem na data de hoje e hoje mesmo não tem mais R$1 em sua conta, porque vem o cheque especial, consome parte da sua renda, vem o consignado e desconta diretamente do seu contra-cheque a outra parte, e eles também têm empréstimos pessoais que vão descontar diretamente na sua conta corrente e ao final do dia ou logo após, poucos dias depois, ele não tem dinheiro para atender as suas necessidades básicas. Então, basicamente, é esse o conceito. Você falou aí pessoa física de boa fé, ou seja, é aquela pessoa que acaba pegando um empréstimo para pagar aquilo que já está devendo de um outro empréstimo, seria isso? Exatamente. Por isso que é muito importante a boa fé estar no conceito do superendividado, porque infelizmente, a gente vê a sociedade com um pouco de preconceito com esse conceito de superendividado, como se fosse uma pessoa que não está querendo pagar, ou, entre aspas, caloteiro. Mas não, o que a gente vê é que o superendividado, ele quer pagar. Ele está nessa situação porque ele está numa bola de neve, pegando um empréstimo para tentar pagar outro, ele pagando juros em cima de juros, tentando pagar a fatura do cartão de crédito, cheque especial. Então, a boa-fé é muito importante para essa conceituação do superendividado. Ricardo, como que você definiria o superendividado? Faltou educação financeira? Eu achei interessantíssima a colocação dele, porque olhando por esse viés jurídico, a gente, inclusive, fica penalizado com relação ao superendividado. Mas, do nosso ponto de vista, o superendividado é aquela pessoa que consumiu mais do que ele poderia consumir, porque ele não teve uma boa orientação com relação à gestão financeira. Então, se a gente fosse definir do ponto de vista contábil, ele está insolvente. E ele está insolvente da mesma forma que a empresa fica insolvente, porque ele não está conseguindo produzir o suficiente para pagar o que ele consumiu. O que ele consumiu para sobreviver, o que basicamente seria, no caso de uma empresa, a gestão do dia a dia da empresa, e também para consumir o que ele tem como supérfluo e que havia necessidade para que a família pudesse ter uma qualidade de vida boa, que ele também o consumisse, viesse a consumir. Então, na realidade, o superendividado aqui no Brasil, a gente está começando a estudar o assunto agora, mas nos Estados Unidos já está comprovado que algumas pessoas são superendividadas simplesmente porque compram demais. Porque tem até uma certa, do ponto de vista psicológico, até uma certa deficiência que as leva a consumir mais do que elas podem, a não fazer conta nenhuma e a, num determinado momento, chegar a essa situação de insolvência que a gente falou antes. Independentemente, eu acho muito interessante a gente olhar a questão legal, mas independentemente da boa-fé, que seria levada em consideração num julgamento, acredito, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas precisam, normalmente, de uma orientação que pode até mesmo chegar a ser um tratamento, para que consigam se manter dentro do orçamento que têm. Renata, no Procon Carioca, chegam endividados e superendividados, é isso? Chegam sim, não só no Procon Carioca, como todos os Procons, né, aí Brasil afora, a gente tem um trabalho forte de combate ao superendividamento, a gente está numa batalha aí apoiando esse projeto de lei lá do superendividamento que vai, né, que já prevê aí alguns mecanismos para coibir esse tipo de prática. A gente teve alguns episódios, eu acho que no Brasil, que contribuíram muito para isso. Claro que falta a educação financeira, mas a gente também tem aí o crédito, a distribuição desordenada dos créditos também pela empresa, que oferece empréstimos, enfim, a qualquer custo, e as pessoas realmente se enrolam, não tem essa educação, não tem essa cultura, né, de administrar, fazer uma boa gestão das suas despesas, e acabam sendo ludibriados, né, pelas instituições
financeiras que só visam realmente o lucro e acabam prejudicando os consumidores nesse sentido. Então, eu acho que é um pouco de cada. Tem a questão da boa-fé, tem a questão da falta de educação financeira, mas a gente também tem que responsabilizar não só o consumidor, né, pelo superendividamento em si, mas também, né, o mercado, né, a economia do país, como tem se comportado ao longo desses anos e que tem levado a essa situação que chegamos hoje a 30 milhões de superendividados no Tiago, Brasil. como é que se chega ao superendividamento? A gente começou aqui a pontuar a questão da oferta de crédito, que é desenfreada, né? Mas a gente tem uma sociedade também muito consumista. Onde é que a gente pode melhorar aí? Basicamente, hoje isso é uma conjugação de fatores, né? Porque no passado, antes principalmente do Plano Real, com a superinflação, pouquíssima classes sociais tinha acesso ao crédito, era apenas a classe alta. Mas com o Plano Real, a estabilização da moeda, a redução da inflação, o acesso ao crédito, o parcelamento passou a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Antes era só casa própria. Exatamente. Antigamente só tinha um contrato, basicamente, que a pessoa fazia, que era para aquisição da sua casa própria. Hoje em dia, a gama de ofertas, de opções de contratação bancária, e você não precisa nem mais sair de casa para contratar um empréstimo hoje em dia. Você acorda da sua cama ainda, você já consegue, pelo seu aplicativo de celular, contratar um empréstimo. E quando você vai no caixa eletrônico hoje, você não precisa mais clicar a opção, você não precisa decidir já de antemão que vai contratar um empréstimo. Quando você bota o seu cartão de crédito, já aparece uma mensagem, quer contratar um consignado? Então, essa oferta desenfreada, conciliada com esse mercado de consumo, a publicidade tenta nos convencer a todo momento de que é o consumo, o ter em cima do ser que vai nos tornar plenos. E essa ausência de educação financeira, que foi mencionada pelo Ricardo, a conjugação desses fatores, a gente chega a esses números alarmantes, com mais de 60 milhões de endividados, que o endividado ele é um pouco diferente, né? Ele é aquela pessoa que tem uma dívida pontual. Ele se aperta um pouco aqui, se aperta um pouco ali, tenta não pagar um mês, mas está cabendo dentro do orçamento dele. Ele pode até se dificultar em um momento, mas ele tem condições de pagar aquela dívida. O superendividado não, ele já está numa bola de neve que ele não tem condições com o seu salário de quitar as suas dívidas. Ricardo, quais são os vilões do superendividado? A gente já conhece os tradicionais, né? Cartão de crédito, cheque especial. Onde que a gente tem que escapar? Pois é, na realidade, inclusive agora ouvindo o Thiago, eu voltei de novo a pensar na mesma coisa. Será que a gente pode colocar a culpa do nosso superendividamento, se for o caso, num terceiro? E aí, no caso, vamos dizer assim, na própria sociedade que nos leva a querer consumir, na concessão de crédito fácil que está hoje à disposição? Ou será que tudo passa por não ter um bom planejamento financeiro? Porque se eu tiver um bom planejamento financeiro, eu vou saber exatamente até onde eu posso ir e dali em diante que eu não posso mais consumir ou não posso mais me endividar, dependendo da situação. Então, no momento que eu tenho a consciência e tenho também um consumo consciente, mas isso depende de mim e não da sociedade, ou seja, não cabe ao Estado dizer o que eu posso consumir. Cabe a mim decidir quanto eu posso consumir, quando eu posso consumir e aí em que quantidade também, porque tudo isso somado vai levar ao meu consumo, vamos dizer, podendo pagar, ao meu endividamento ou ao meu superendividamento. Então, vilão, na realidade, o grande vilão que eu sempre chamo a atenção é a falta do planejamento financeiro. Não existe assim você dizer, o seu cartão de crédito, por acaso, ele levou a consumir? Não. O seu cartão de crédito colocou à sua disposição a possibilidade de consumir para pagar algum tempo depois. Existe dentro do cartão de crédito a modalidade de você usar um crédito rotativo durante 30 dias e depois ter um financiamento, mas nada disso te levou a consumir. O que te levou a consumir foi a sua vontade de consumir e você podia consumir com dinheiro ou você podia consumir através do cartão de crédito. Se você não tivesse o valor para pagar naquele momento, provavelmente, se você não tivesse o cartão de crédito, o crédito talvez tivesse colocado à sua disposição de uma outra forma. Então, não dá para a gente chamar de vilão, porque, na realidade, eu é que devo saber até onde posso ir. O que a sociedade está colocando à minha disposição, através da propaganda, através dos meios de pagamento diversos que a gente tem, é a possibilidade de eu fazer aquele consumo de uma forma que, teoricamente, do meu ponto de vista, é mais confortável e que talvez ofereça para o comerciante, no caso do cartão de crédito, uma segurança um pouco maior de que ele vai receber. Vamos para um exemplo bem pontual, a questão do 13º, né? A população vai receber, né, parte desse dinheiro e faz o quê? Paga a dívida, normalmente o conselho é pagar a dívida, mas quando a pessoa está super endividada, não adianta, porque esse dinheiro não vai ser suficiente. Eu escolho a menor dívida para pagar, eu guardo esse dinheiro para poder negociar
uma dívida futura, Então, o que eu faço? Dentro do seu planejamento financeiro, o que você deve primeiro procurar saber é quanto você está devendo, quais são as dívidas que você tem e começar por aquelas dívidas que têm uma taxa de juros mais elevada. Mas o que eu normalmente eu digo? Você deve tentar se livrar das dívidas, principalmente se você estiver super endividado. Então não adianta você rolar dívidas. Se o seu 13º permite que você quite completamente 2 ou 3 ou 4 das obrigações que você tem, ficando eventualmente até com uma obrigação maior, é melhor que você se livre daquelas dívidas e resolva depois a situação maior que você não conseguiria resolver, do que você tentar resolver várias situações e não conseguir resolver nenhuma delas. Então, o que a gente vai tentar fazer? Se livrar das dívidas de custo mais elevado. Mas se não for possível, e for possível resolver várias outras situações, a gente também vai procurar primeiro resolver essas outras situações. O que a gente deve procurar fazer dentro de uma boa educação financeira? Se ver livre de dívidas para sempre. Talvez não seja possível fazer isso imediatamente agora, mas a gente deve traçar o caminho para que no médio e longo prazo a gente consiga realmente não ter dívidas, fazer todas as compras, tendo mesmo o dinheiro para pagar, mas além dele, uma certa reserva para situações de emergência que sempre acabam ocorrendo. Ok, Ricardo. Então, o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje com o tema super endividados. Renata, existe solução a curto prazo quando uma pessoa com potencial de super endividamento chega até o PROCON? Como que vocês agem? Primeiro a gente entra em contato, né, com as instituições, né, com as empresas que aquele consumidor tem a dívida, para tentar chegar numa conciliação aí de um valor que caiba dentro do orçamento do consumidor, para que ele tenha condições de arcar também com essa negociação. Não adianta a gente fazer um acordo com a empresa que o consumidor não vai ter condições de cumprir. Então, a gente tenta negociar nesse sentido, para que o consumidor ele tenha condições de pagar e seguir com a negociação que é feita pelo PROCON. Normalmente, a gente consegue condições um pouco mais atrativas, né, principalmente nos mutirões de conciliação. As empresas já costumam ir com uma alçada diferenciada para tratar esses casos dentro do PROCON, né, junto com o PROCON. E a gente busca sempre tentar com que esse valor, né, que o consumidor possa pagar esteja adequado para que ele consiga sair do endividamento. Tiago, não existe mais classe social, né, em relação ao superendividamento, né? São atendimentos até personalizados que vocês fazem, né? Isso. No interior do Núcleo de Defesa do Consumidor, nós temos uma comissão, uma comissão especial para prevenção e tratamento do superendividamento. Ele é um braço, um departamento do Nudecon que atende esse público. E no ano de 2017, no estudo que fizemos, a gente viu que não há um perfil social do superendividado. Nós atendemos desde as classes mais baixas da população, como também pessoas com um grau de instrução alto, pessoas com 3º grau completo, com mestrado, doutorado. Então, essa conjugação de sociedade do consumo, oferta de crédito e ausência de educação financeira, ela atinge todas as classes sociais. E tem um perfil, né, que fica mais vulnerável? A gente, nos nossos atendimentos, a gente pode perceber que a população idosa é uma população que demanda uma atenção especial. São muitos idosos que são atendidos pela comissão e o idoso ele é alvo de um assédio desenfreado pelos bancos. São ligações, muitas vezes, com uma abordagem agressiva sobre a oportunidade do empréstimo, tem que responder imediatamente, você vai perder uma oportunidade. E um assunto que chamou muito nossa atenção é que, atualmente, o idoso ele não sabe que ele foi aposentado, que foi deferida a aposentadoria dele pelo INSS. Quem avisa ele que ele foi aposentado é o banco, porque é deferida a aposentadoria dele, antes mesmo de ser comunicado, o idoso já recebe uma ligação do banco oferecendo um empréstimo consignado. Como é que a gente consegue planejar uma saída se a gente está numa situação que não tem de onde tirar dinheiro? Eu achei interessantíssimo agora quando a Renata falou na questão de ajudar a fazer esse acordo entre a instituição que está cobrando e o devedor, porque normalmente eu costumo inclusive orientar as pessoas da seguinte forma: veja quanto você pode gastar e coloque isso na mesa. Diga, eu não posso passar de tanto. Não adianta assumir um compromisso que não vai. Não adianta vai... assumir o compromisso. E não adianta também deixar o outro lado achando que você poderia ir além do que você pode ir. Então, a melhor maneira para resolver a situação é dizer exatamente quanto você pode pagar, em quanto tempo. Colocar isso na mesa e dizer, olha, não tem saída, você quer receber, é isso aqui que eu posso pagar. A minha situação, e a gente começou falando isso, minha situação, eventualmente, no caso de alguém, né, está numa situação de insolvência, então, para você receber alguma coisa, é isso que você pode receber. Fora dessa situação, fora do acordo que eu estou propondo aqui, talvez a gente leve anos discutindo. Então,
que se deve procurar fazer? Resolver o maior número possível de situações, colocando na mesa qual é a sua possibilidade de pagamento. E sua possibilidade de pagamento para cada uma daquelas situações. Então, talvez, através do PROCON, alguém que tivesse interesse em abrir a sua vida financeira e dizer, olha, eu estou com tantos débitos, estou aqui por causa desse, mas tenho esses outros, tenho tal capacidade de pagamento e vamos procurar encontrar a melhor solução para que a gente consiga quitar todos os débitos. Então, o caminho seria exatamente por aí, fazendo um bom planejamento em cima da possibilidade real de pagamento que você tem. E entendendo que mesmo quando você se coloca à disposição para fazer esse tipo de pagamento, você deve levar em consideração que algum dinheiro para lazer na família, para você poder respirar um pouco, você vai precisar ter, porque muita gente às vezes faz um acordo que não consegue cumprir porque fica sem absolutamente dinheiro nenhum para nada que não seja pagamento de dívidas. E ninguém consegue sobreviver mais do que 3, 4, 5, 6 meses numa situação como essa. Então tem que ser muito realista. Renata, hoje as empresas estão muito mais sensíveis em relação a essa realidade, ou seja, é melhor pagar pouquinho, pagar até menos do que é a dívida, mas estar pagando do que ficar inadimplente? Depende do momento também da economia, né? Porque às vezes a gente está nesse momento que a empresa está querendo receber qualquer coisa melhor do que nada, mas às vezes ela está numa situação confortável porque ela pode deixar aquilo ali virar uma bola de neve cada vez maior para o consumidor, porque vai virar, chega um ponto que fica impagável e aí talvez não vale a pena. Mas assim, a gente, pelo que eu percebo no trabalho que a gente desenvolve no PROCON, tem tido sim uma boa vontade das empresas, uma sensibilidade com essa questão de superendividamento. A gente faz, inclusive eles têm assinado cooperação também com defensoria, com os órgãos de defesa do consumidor de forma geral, para buscar soluções, né, para esse problema que é grave. Então existe sim essa sensibilidade por causa das empresas, a gente percebe isso sim. Tiago, não é só deixar, né, de pagar, ter dívida, ou seja, quem está com essa dívida acaba não consumindo e não aquece a economia, né? Ou seja, é um problema mais à frente. Exatamente. Só voltando um pouquinho no que a Renata falou, a Defensoria Pública, nessa comissão, ela atua basicamente de duas formas. Na prevenção do superendividamento, que é um trabalho de palestras e debates com a sociedade, mas também no tratamento. E esse tratamento, ele envolve uma negociação que é tanto judicial como extrajudicial com os credores. O marco da atuação da nossa comissão é a primazia pela solução extrajudicial dos conflitos. Então, a gente chama as instituições bancárias para o interior do núcleo, seja através de contatos diretos via e-mail ou telefone com essas empresas que a gente faz parceria, como também em audiências de conciliação que fazemos no interior do núcleo, em que a gente busca demonstrar as possibilidades financeiras da pessoa, incutir também no credor uma responsabilidade recíproca entre eles por essa situação e chegar a um denominador comum dentro das possibilidades do consumidor. Como esse atendimento é personalizado, eu queria que você trouxesse para a gente algum exemplo. Ou seja, qual foi o maior desafio de um caso que era difícil, mas vocês conseguiram ajudar? Infelizmente, nos nossos estudos, a gente fez levantamentos de que haviam pessoas que o comprometimento da renda era 1000% superiores ao próprio salário. Nossa, então é difícil de acreditar que essa pessoa vá conseguir pagar, né? Exatamente. Então, a gente tenta oferecer esse tratamento e não tem um passo a passo de como vai ser feito esse tratamento, mas a gente tenta buscar com que ele entenda que é um trabalho que envolve tempo, dedicação, conscientização. É uma situação que não foi... O superendividamento, você não chega de um momento para o outro. Você levou um tempo para chegar até lá. Então, não é uma decisão judicial ou mesmo de um dia para o outro que o problema vai ser resolvido. Então, é um tempo, dedicação, passar a poupar, fazer orçamento, em cima do que o Ricardo falou, o poder do não, porque a gente tenta demonstrar para os nossos assistidos o poder do não. Parece uma coisa simples falar não, mas a gente vê que nós somos infinitos de vontades, a nossa família é infinita de vontades. Então, o poder do não, ele é importante. E, inclusive, uma iniciativa que é importante de destacar, da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira Federação dos Bancos, né, que a partir de janeiro de 2020, numa autorregulação bancária, ou seja, o próprio sistema bancário criando um sistema de regulação, vai lançar esse sistema do não perturbe, que já existe na telefonia e que vai estar disponível também para os bancos. Então, o próprio consumidor vai poder cadastrar o seu telefone
para que não receba essas ofertas de consignado dos Porque bancos. normalmente são as ofertas de manhã ou no final do dia, né? Quase que exatamente. trabalhando um período de planejamento do dia enfim, desanimação no final do dia por não ter completado o objetivo. A gente costuma é isso? dizer que são os 2 horários mais vulneráveis do cidadão, porque a pessoa acorda e ela pensa, o que eu vou fazer no meu dia, das minhas dívidas, como é que eu vou solucionar? E ela acorda animada para tentar resolver. Então, às vezes, chegam ofertas, um caso que chamou a nossa atenção foi uma vez que um consumidor recebeu uma oferta à noite, na verdade, um SMS, dizendo assim, não contrate empréstimo consignado hoje, amanhã estaremos em promoção. E aí, no dia seguinte de manhã, ele recebeu o SMS. Não sei se era Black Friday, uma coisa dessa assim, dizendo promoção do consignado. Então, é uma oferta sempre no período da manhã e no período da noite, quando a pessoa está mais vulnerável. Chegou em casa e disse, não consegui resolver nada no meu dia, como é que vai ser meu amanhã? E aí chega uma nova oferta. Não existe milagre, tem que buscar ajuda. Exatamente. Só de complementar a colocação do doutor, a gente aqui no Rio, né, foi até a iniciativa aqui da casa, do vereador Rinaldo, a gente teve um projeto, né, que foi sancionada a lei 6.523 desse ano e que criou exatamente esse mecanismo, como se fosse não perturbe, só que não é só para telefonia, não é só para banco, é para qualquer empresa. Então, a gente já está isso em vigor aqui no Rio, a gente já fez o lançamento dessa ferramenta, está no site do Procon Carioca, e o consumidor que não quiser mais ser importunado, basta ele acessar o site, cadastrar, ele pode cadastrar até 3 linhas de telefone, pode ser telefone fixo, celular, enfim, para parar de ter esse assédio por parte das empresas aí de oferecendo serviços, produtos, vendas de produtos, você pode cadastrar. Isso aqui no Rio de Janeiro já está em funcionamento. É uma boa notícia. Ok. E nós vamos então para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos então com o último bloco do Rio TV Debate. Tiago, explica para a gente como é que o superendividado chega até a Defensoria, ou seja, de repente ele chega no Procon Carioca ou em outro Procon e ele é encaminhado para a Defensoria Pública quando é diagnosticado como um superendividado, né? Uhum. Agora, como que é esse atendimento na prática? Porque fica uma situação um pouco impessoal, né, de falar do meu problema para alguém que a gente não conhece. Geralmente a gente divide com um amigo, mas chegando lá, o que ele encontra? Então, o que a gente tem percebido na prática é que o superendividado ele não consegue resolver o problema dele sozinho. Ele precisa de ajuda. E a gente percebe que o superendividado, geralmente, ele vem acompanhado de uma carga psicológica, com problemas psicológicos muito sérios, porque ele já tentou de várias formas resolver a sua situação e quando ele tenta sozinho, ele vai se isolando da família, vai se isolando dos amigos e culmina numa situação de perda de sua autoestima. Então, nós procuramos oferecer a ele um atendimento individualizado, para com bastante calma poder entender a situação financeira dele, permitir a ele respirar e traçar esse plano de pagamento. O superendividado, esse plano de pagamento, ele envolve exatamente essa conscientização de que ele é preciso tempo e trabalho, para ele conseguir, no passo a passo dele, voltar a pouco, adimplir com as dívidas mais diretas, com maior juros, ver qual que dá para ele deixar mais para frente e deixando mais para frente de tentar uma negociação com o credor. Então, basicamente, é isso que a gente faz no tratamento dele. Ricardo, eu queria 2 conselhos seus, dicas de amigo. Eu sou um endividado, não quero me tornar um superendividado. E eu sou um superendividado, o que eu faço? Primeiro com o endividado, vamos lá. O endividado, vamos lá, vamos começar logo para aquele planejamento financeiro que a gente sempre fala. Então, vamos colocar o nosso orçamento, vamos ver de que forma a gente pode reduzir esse nosso endividamento no curto e no médio prazo. Então, se você está endividado, normalmente você consegue, no curto e no médio prazo, reduzir esse endividamento para um nível que você não corra mais o risco de ser superendividado. Para conseguir o que eu coloco se livrar... como prioridade? Tudo que eu não posso ficar sem. Pois é, a primeira coisa é reduzir seu consumo, para que sobre mais dinheiro no seu orçamento. Por que você está endividado? Porque não está sobrando dinheiro. Esse é o motivo de você se endividar. Então, a primeira coisa é reduzir, tirar todos os supérfluos que hoje você tem, para que sobre algum dinheiro, para que você possa ir abatendo a dívida mais rapidamente. Então, no planejamento, esse é o primeiro ponto a fazer. E, normalmente, no caso das famílias, a gente deve fazer isso com todos os envolvidos. Então, é ver como aquele filho
que seja até menor, que seja de 4, 5, 6 anos de idade, consegue entender que ele precisa dar a contribuição dele e como um filho mais velho também pode dar a contribuição dele, para que a gente consiga reduzir esses nossos gastos mensais. Então, não é somente o chefe da família ou a pessoa que é o provedor da família quem vai estar fazendo esse esforço. Todo mundo deve fazer o esforço junto. Para sair daquela situação em que você está endividado e começar a ter alguma poupança. Mesmo que seja uma poupança, para você ir pagando de forma adiantada, antecipando o que você tem a vencer no futuro. Então, no caso do endividado, isso é muito mais fácil de resolver. No caso do superendividado, e aí voltando, como eu já tinha exemplificado antes, a questão da empresa, o superendividado precisa de uma concordata. Ele realmente tem que chamar os credores dele e mostrar qual é a situação que ele tem, porque a situação em que ele está hoje vai amanhã talvez levá-lo a não conseguir nem pagar a alimentação. No momento que você está superendividado, as coisas vão crescendo de tal forma, a ordem de grandeza é tamanha, que de repente você pode não conseguir mais pagar o básico da sua vida. Então você precisa, como numa concordata empresarial, chamar todos os credores e dizer a eles, olha, essa é a situação, como é que eu resolvo para não ficar numa situação ruim com vocês, mas que de qualquer forma permita a sobrevivência da minha família, do meu núcleo familiar, com uma certa dignidade. E aí procurar, a partir desse ponto, chegar a um acordo em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, então eventualmente até abrir mão de alguns bens que você tem em casa, que você possa estar se desfazendo para poder resolver aquelas situações, mas sem dúvida nenhuma colocando claramente qual a possibilidade de pagamento que você tem. Hoje no Brasil nós temos uma lei de proteção à empresa para que ela possa se recuperar, a lei de recuperação judicial, mas nós não temos essa lei para a pessoa física. Como entender que uma empresa pode se recuperar, pode parar, traçar um plano de recomeço e a pessoa física não pode traçar esse plano? E é por isso que a gente defende muito a aprovação do projeto de lei 3515, que está na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, que visa exatamente regulamentar, alterar o CDC, trazendo um capítulo próprio do superendividamento, e a regra principal desse projeto de lei é o crédito responsável e o plano de pagamento. O que representa isso? Permitir ao devedor convocar numa audiência todos os seus credores e apresentar o seu plano de pagamento em até 5 anos. E, uma vez o credor aceitando esse plano de pagamento, aquilo já serviria como título executivo judicial. E caso o credor não aceite, e é aí que está a grande inovação do projeto, porque hoje, no nosso projeto lá da Defensoria, se o credor não aceita, eu não tenho nenhuma medida coercitiva para tomar contra ele. Ele não é obrigado a aceitar e eu não tenho como apresentar um outro plano de pagamento compulsório. Já no projeto de lei isso vai ser possível. O devedor vai poder requerer judicialmente um plano de pagamento compulsório. Os juízes e seus auxiliares vão fazer, mediante uma perícia, apresentar um plano de pagamento judicial em que o credor vai ser obrigado a aceitar aquele plano, sempre respeitando tudo que o credor, o valor principal que o credor tem direito acrescido de correção monetária. Ou seja, o credor não vai sair no prejuízo, porque ele vai ter o valor principal acrescido de correção monetária. Só que vai ser um pagamento dentro das possibilidades do devedor, garantido o mínimo existencial dele e com plano de pagamento em 5 anos. Essa é a inovação do projeto. Renato, onde é que eu busco ajuda? O Procon Carioca é um alvo importante, mas existem feirões, né? Existem várias oportunidades que são lançadas e que muitas vezes o superendividado ou até mesmo o endividado acaba não procurando. Uhum. Uma alternativa e até fácil, né, de fácil acesso é a plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma que é gerida por órgãos de defesa do consumidor. Aqui no Rio, a gestão municipal é feita pelo Procon Carioca, pela Defensoria Pública a nível estadual. E ali, todas essas empresas, instituições financeiras, na verdade, todas as empresas estão cadastradas, é uma adesão voluntária. E ali pode sim entrar e pedir uma negociação, falar com a instituição. De repente, o consumidor, aquele que é mais tímido, né, que não quer chegar ali na frente do gerente, ter que contar a sua história e tal, que queira colocar lá a sua proposta, olha, eu posso pagar tanto e, né, ver se de repente consegue chegar naquele valor. Ele pode fazer isso da sua casa, sem ter que se expor, sem ir no conforto aí do seu lar e com tranquilidade para pensar e fazer as contas do que ele pode, o que ele não pode, antes de submeter. Isso é importante e sem correr o risco, né, de ser ludibriado ali na hora de negociar, de ter alguma... Né, não, mas você
você contrata esse outro serviço aqui, que a gente vai te dar um abatimento aqui e tal, porque, infelizmente, né, às vezes você vai para negociar uma coisa e acaba saindo com uma outra coisa que você não... nem pegando uma outra dívida. A renda e aí aumenta a bola. Isso, eu já presenciei no próprio mutirão, um evento que era com órgãos de defesa do consumidor, né, na negociação de dívida, estava uma instituição querendo já fazer quitando com o empréstimo que a outra queria fazer. Eu falei assim, gente, o formato não é para isso, né? E por isso que é importante esses mutirões, a presença dos órgãos de consumidor, que a gente está ali exatamente para verificar isso e tentar buscar a melhor alternativa para o consumidor e negociar mesmo, pechinchar, pedir abatimento, porque essa que é a oportunidade ali para o consumidor ter a sua possibilidade de negociar, enfim, de forma justa, né? Eu acho que uma coisa que a gente também tem que chamar a atenção é a questão de quando você estiver negociando, só assine qualquer papel, que seria de renegociação da sua dívida, se você tiver a certeza de que ela é vantajosa para você. Porque muitas vezes você está assumindo um outro compromisso do qual você não vai poder fugir e talvez ele não seja vantajoso. Então, tome muito cuidado quando você for assinar qualquer renegociação, porque ela precisa ser vantajosa para você. Ela não precisa só resolver o problema naquele momento. Ela tem que resolver o problema no médio e no longo prazo também. Perfeito. Chegamos ao final do programa. A gente precisa da mensagem de vocês. Sua conclusão, Tiago. Bom, agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom dar voz a esses 30 milhões de consumidores superendividados que estão nessa situação bem frágil, que precisam de uma regulamentação própria, a importância desse projeto de lei. E dizer só uma mensagem final que não se trata apenas de demonizar o crédito. O crédito ele é bom, ele é uma forma de melhorar, tornar mais igual a sociedade. Mas em algum momento a gente perdeu a mão. E tem aquele ditado que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, isso se aplica também ao crédito. Em algum momento a gente saiu desse crédito que é uma forma de permitir um maior acesso das pessoas aos bens para torná-los cada vez mais superendividados. Renata. Também gostaria de agradecer aí o convite, né? Foi um prazer estar aqui com os senhores, debatedores, mas eu queria só deixar alguns alertas, né? Que eu acho que é importante o consumidor perceber alguns alertas que ele possa estar entrando nesse caminho aí do superendividamento, né? Quando o valor que você recebe já não dá para você pagar todas as suas despesas, você está comprometendo mais do que 30% com empréstimos consignados e tal do seu salário, isso já é um sinal complicado. Você não consegue dizer não para sua família, você tem que ir lá que você se sente obrigado a ter que, né, dar o que seu filho pede, você fica com vergonha de dizer não para as ofertas, né? Então, percebe esses sinais. Né, quando for sair para fazer uma compra, planeja antes, faz uma listinha do que eu vou comprar. Agora está chegando aí final do ano, Natal, faz uma listinha, quais os presentes que eu tenho que dar, para quem, já se organiza, para não chegar lá na hora e acabar sendo induzido a consumir mais do que você precisa e mais importante, mais do que você pode pagar, né? Então, eu acho que essa é a dica e alguns alertas que eu acho importante deixar aí antes de encerrar. Obrigada. Ricardo. Também agradecer pelo convite, dizer que eu fiquei muito satisfeito de ter visto que tanto no caso da Defensoria como no caso do PROCON e no nosso caso, daquelas pessoas que trabalham com planejamento financeiro, nós estamos indo na mesma direção, de tentar cada vez mais alertar e esclarecer o consumidor de uma maneira geral de como é importante que o consumo dele seja um consumo consciente. Eu acho que no fundo, embora com palavras diferentes, nós dissemos mais ou menos a mesma coisa aqui. Estamos todos trabalhando para uma melhor educação financeira do brasileiro. E eu gosto muito de dizer que nos últimos anos eu percebi que por esse assunto ter sido trazido várias vezes através dos meios de comunicação, e eu já tinha tido a oportunidade de dizer isso aqui no seu programa, eu acho que o brasileiro está muito melhor educado agora e a tendência é que cada vez a gente esclareça mais a população e ela consiga fazer do consumo consciente a base de todo o seu consumo. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.